Um argumento muito usado pelos críticos da Bíblia são as suas aparentes contradições. Por exemplo, Jesus disse que bem-aventurados são os pobres ou os pobres de espírito? O próprio centurião veio falar com Jesus ou foram seus emissários? Por conta disso, muitos críticos da Bíblia dizem que ela não é inspirada por Deus. E aí, como pode um livro inspirado por Deus conter diferenças? Como pode apresentar duas situações como sendo verdadeiras, sendo que uma exclui a outra? Será que por conta disso não podemos confiar no que a Bíblia diz? Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar. Mas antes de a gente analisar alguns casos dessas contradições bíblicas, eu vou fazer uma coisa interessante. Antes de tudo, vamos supor que os críticos estão corretos e que sim, a Bíblia tem contradições. E agora, será que por conta disso os evangelhos, por exemplo, não são confiáveis? Será que a Bíblia tem erros demais para ser levada a sério? Antes de responder essas perguntas, você precisa entender uma coisa. Historiadores do mundo antigo se contradizem. É sério, eu posso te mostrar. Teve um acontecimento no mundo antigo onde Roma, governada por Nero, pegou fogo, um incêndio por toda a cidade. Esse episódio no mundo antigo é conhecido como o Grande Incêndio de Roma. Bom, agora vamos olhar nos relatos dos historiadores antigos e vamos ver o que eles dizem que Nero, o imperador, estava fazendo enquanto Roma pegava fogo. Segundo Suetônio, Nero observava a cidade pegando fogo na Torre de Mecenas. Já segundo Dion Cássio, Nero observava a cidade no telhado de seu palácio. Porém, segundo Tácito, Nero nem estava na cidade quando ela começou a ser incendiada. E agora? Bom, seguindo os padrões de alguns críticos da Bíblia, Roma nunca pegou fogo. De acordo com eles, como podemos confiar em relatos tão contraditórios uns com os outros? Vamos olhar mais um caso. Alguns historiadores antigos relatam de um episódio qual Júlio César reflete sobre a sua vida, se comparando a Alexandre o Grande. Segundo Suetônio e Dion Cássio, Júlio César faz essa reflexão diante de uma estátua de Alexandre. Já Plutarco diz que Júlio César fez essa reflexão enquanto lia a história de Alexandre. E aí, qual relato é verdadeiro? Será que podemos confiar nesses historiadores, mesmo eles contendo várias contradições em seus relatos? Claro que podemos. O que nós precisamos entender é que história antiga funciona diferente de como fazemos história agora. Muitas vezes nós confundimos como nós escrevemos uma história nos dias atuais a como ela era escrita antigamente. Hoje em dia nos preocupamos muito com objetividade, fatos concretos e qualquer coisa que se distancia desses fatores não pode ser considerada historicamente confiável, mas os historiadores da antiguidade eram diferentes. Segundo o estudioso Michael Licona, autores da literatura histórica antiga tinham objetivos para uma escrita que difere um pouco desse dos historiadores modernos. Ele também diz que ao falar sobre a escrita da história antiga, os melhores historiadores antigos, gregos, romanos e judeus igualmente, estavam comprometidos com reportagens precisas e em escrever uma boa história, com arte literária para o benefício e prazer do leitor. Isso quase sempre significou que os autores da literatura histórica antiga relataram de uma maneira menos preocupada com a precisão do que com os padrões mantidos pelos historiadores modernos. Isso demonstra que os historiadores do mundo antigo não eram obcecados por serem objetivos e diretos em seus relatos, mas sim fazer uma narrativa agradável ao leitor. Tudo isso, obviamente, sem perder a precisão histórica do que estava sendo relatado. Por isso que é possível encontrar essas aparentes contradições em historiadores antigos, porque como os objetivos deles eram diferentes dos nossos, eles não tinham problema em mudar personagens de lugar, eventos de sua ordem, etc. A estudiosa Donna Hurley, quando comentando sobre a obra Os Césares, do historiador antigo Suetônio, ela diz: Suetônio pode ser culpado de erros comuns, algumas de suas informações são distorcidas por generalizações enganosas e segmentação inadequada, mas muito de Os Césares é confiável e muitas vezes único. Então sim, talvez os historiadores antigos, por conta de sua menor importância com precisão e mais com arte literária, possam se contradizer em suas obras. Porém, isso não demonstra de maneira alguma que não são obras confiáveis historicamente, pois não devemos compará-las com os padrões de biografias do século XXI, mas sim com os padrões das BIOI do século I.
Em vista disso, vamos analisar os evangelhos e vamos ver se eles são confiáveis, com base nos mesmos critérios que usamos para analisar outras biografias antigas, não buscando relatos extremamente precisos, mas sim biografias que envolvem artifícios literários e artísticos, mas que são sim descrições confiáveis dos acontecimentos que elas buscam relatar. Bom, essas aparentes contradições entre os evangelhos são um problema bem antigo, tanto que Júlio Africano, já ali entre o segundo e o terceiro século, discute uma dessas possíveis contradições, a contradição entre as genealogias de Jesus. Essa é uma possível contradição que é bastante usada e é bem simples. Mateus e Lucas apresentam genealogias de Jesus e uma é diferente da outra. Portanto, como as duas não podem estar certas, nós temos uma clara contradição. E bom, eu concordo que as duas genealogias são diferentes, isso é óbvio e não tem como negar. Mas, como eu também disse, desde os primórdios do cristianismo têm sido dadas respostas a essa possível contradição. Uma das respostas dadas é que José foi adotado, ou seja, uma genealogia do pai biológico de José e outra é do pai adotivo, o que é possível. Mas a resposta que eu prefiro é de que a genealogia de Jesus, pelo menos em Mateus, não é histórica. Como assim não é histórica? Eu te explico. Primeiro, nós temos que entender que os judeus gostavam de inserir significados e mensagens por trás das letras e dos números, e vários números tinham significados por trás deles. O nome dessa técnica aí se chama Gematria. Peço perdão se eu estiver pronunciando incorretamente. Dito isso, voltamos para a genealogia de Mateus e lá vemos que cada período nessa genealogia é separado por 14 gerações. 14 gerações de Abraão, pai dos judeus, a Davi, o maior rei dos judeus. 14 gerações do rei Davi ao cativeiro babilônico, o maior desastre para os judeus. E 14 gerações do cativeiro babilônico ao Messias Jesus, o salvador final dos judeus. Segundo Bart Ehrman, ele mesmo, aqui nós temos um possível uso de Gematria, ou seja, Mateus provavelmente está querendo dizer algo com esse esquema de 14 gerações por período. Cito Michael Licona de novo, estudioso do Novo Testamento. Ele demonstra que a soma das letras do nome de Davi com base na Gematria é 14. Ele sugere que Mateus quer enfatizar a linhagem de Davi e de Jesus e, portanto, a sua identidade como Messias. Então o que Mateus está querendo fazer com essa genealogia não é apresentar uma representação histórica da linhagem de Jesus, mas sim teológica. O que obviamente não a torna contraditória com a de Lucas, já que ambas as genealogias podem ser verdadeiras, uma teologicamente verdadeira e a outra historicamente. Também é possível que as duas genealogias eram teológicas, ou seja, não se estavam preocupando com a questão histórica, então não haveria contradição, certo? Uma possível solução é para essa contradição. Vamos passar por alguns outros exemplos de contradições. Esses agora, acredito eu, mais simples de serem resolvidos. O primeiro é a diferença entre uma fala de Jesus em Mateus e em Lucas. Em Lucas 6:20, Jesus diz que bem-aventurados são vocês que são pobres. Já na mesma situação, só que em Mateus, há uma adição da expressão de espírito. Mateus aqui apenas esclarece para o público o que Jesus estava querendo dizer, que os pobres são bem-aventurados não por conta da sua condição material, mas sim espiritual, de se apresentarem a Deus sem nenhuma pretensão. Então aqui não tem nenhuma distorção do que Jesus disse, que talvez esteja preservado de maneira mais precisa no Evangelho de Lucas. Mas no Evangelho de Mateus há apenas um esclarecimento do que Jesus quis dizer, mas ainda assim preservando o sentido original do que foi dito. Beleza, mais uma aparente contradição resolvida. Essa mais simples do que a última. Outro exemplo é do centurião de Cafarnaum, que em Mateus o próprio centurião vai a Jesus, enquanto em Lucas o centurião envia um emissário para ver Jesus. Então e aí, qual dos dois está correto? Bom, o que temos aqui é uma questão de representação. Por exemplo, se um repórter dizer que o presidente do Brasil anunciou hoje, quando quem na verdade falou isso foi só um secretário de imprensa do presidente, ninguém vai dizer que o repórter está mentindo. Um exemplo desse recurso literário de representação ocorre entre Arriano e Plutarco, quando relatam que Alexandre o Grande foi avisado para não ir para a Babilônia. Arriano diz que Alexandre foi informado diretamente por alguns homens caldeus que ele não deveria ir para a Babilônia. Já Plutarco diz que Alexandre recebeu essa informação não diretamente com os homens caldeus, mas sim por meio de Nearco.
esse sim que tinha falado com os caldeus, ou seja, ele recebeu a informação indiretamente. Provavelmente o que acontece nessa passagem dos evangelhos é isso. Lucas provavelmente traz o que realmente aconteceu, que o centurião enviou um emissário em seu nome. Mateus apenas usa um recurso literário. Afirmar que por conta disso são relatos contraditórios é exigir demais. Vamos para uma última suposta contradição. Essa é uma que o professor Fábio Sabino faz. Ela é o seguinte: Lucas diz que Jesus falou o seguinte: se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Já Mateus cita uma fala diferente de Jesus: quem quer que ame um filho ou uma filha mais do que a mim não é digno de mim. O detalhe está em seguinte: eu devo amar meu pai e minha mãe mais do que Jesus? É isso que Mateus está dizendo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí Lucas está dizendo: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai. Deixa eu ler o comentário. O Evangelho de Mateus faz uso do vocábulo philon, que é ama. Já em Lucas se tem misei, que é aborrecer. Ou seja, amar e aborrecer são sinônimos. É isso que eu quero entender. É sinônimo, amar e aborrecer? É que eu estou colocando o vocábulo aborrecer, mas o vocábulo entra também com ódio em Lucas. Ou seja, na ausência do amor existe ódio. Eu pergunto: amar e odiar, amar e aborrecer são sinônimos? É a mesma coisa? Para dizer que não há contradição? Aí está a questão. O mesmo vocábulo em Lucas, o misei, que é aborrecer e odiar, é usado em outras passagens como, quer ver? Mateus 5,43 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aborrecer, misei, é aborrecer mesmo. Lucas 6,22: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como mal por causa do filho do homem. Então o que eu estou pegando aqui? Que o vocábulo misei não tem uma conotação de amor. Não tem uma conotação de amar menos os meus familiares e mais Jesus. Não tem como associar isso, tá? Bom, vamos lá. A contradição, pelo que me parece, é que Mateus diz que tem que amar menos a família. Já Lucas diz que tem que odiar a família. Amar menos e odiar não são sinônimos, então aí teria uma contradição. Nós temos que tentar entender o que odiar a sua família realmente significa, para daí descobrirmos se há uma contradição realmente. O professor Fábio Sabino diz que não se pode interpretar o odiar como um amar menos. Mas será que não se pode mesmo? Segundo Craig Blomberg, estudioso do Novo Testamento, na língua e no pensamento semíticos, ódio tinha uma gama mais ampla de significados do que em nossa língua, incluindo o sentido de deixar de lado, renúncia ou abandono. Craig Keener, estudioso do Novo Testamento, escreve em seu comentário que o aborrecer dessa passagem pode ser uma forma hiperbólica e semítica de dizer que se ama menos. Também diz isso o teólogo D.B. Card. Segundo ele, a maneira semítica de dizer prefiro isto a aquilo é gosto disso e odeio aquilo. Assim, para os seguidores de Jesus, odiar a família significava deixá-la em segundo lugar na afeição que lhe dedicavam. Algumas passagens que demonstram esse uso são Gênesis 29, nos versículos 30 e 31, e Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Talvez para nós não faz tanto sentido, porque entendemos na nossa cultura que onde há ódio não pode haver amor, mas temos que identificar como a expressão era usada na cultura do tempo de Jesus, e de acordo com essa cultura, você poderia odiar algo, mesmo ainda tendo amor por isso. O que acaba sendo é que provavelmente não tem contradição nenhuma. Os dois autores relatam Jesus expressando a mesma coisa, que aqueles que o fossem seguir deveriam deixar a família em segundo lugar quando se tratava das prioridades. Enfim, como mostrei aí, nesse caso não são relatos conflitantes e, portanto, provavelmente não tem contradição. Bom, creio que nesse vídeo conseguimos mostrar que essas supostas contradições não são um problema tão grande assim. Podemos dizer que é bem possível que não existem contradições entre os evangelhos. Mas mesmo se existissem, essas contradições não invalidam a confiabilidade dos evangelhos como relatos dignos de confiança. Enfim, agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo e puder deixar um like, eu agradeço muito, porque isso ajuda no engajamento do canal. Se tem alguma coisa que você discorda, deixa aí nos comentários que eu posso tentar responder. No mais é isso, obrigado por todo o apoio de vocês e até mais.